Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Convidei para participar do programa hoje o Dr. Luiz Carlos Lins. Ele é médico ginecologista e mastologista. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar aqui do programa. Bom, eu agradeço o convite e me coloco à disposição a ver o que eu posso trazer para vocês, o que interessa para vocês, né? Pois é. Vamos falar um pouquinho da sua origem. O senhor nasceu e se criou no Paraná, né? Sim. Não, eu nasci em Curitiba, precisamente no campo da Galícia, né? No começo das Mercês, e fiz todo o meu curso primário, ginasial, em Curitiba, e fiz a Universidade Federal do Paraná, que naquele tempo era a única faculdade de medicina que tinha na região, e eu entrei em 1955. Naquele tempo fazia-se o vestibular era muito concorrido. No meu tempo teve 1.700 candidatos para 120 vagas, porque era a única universidade federal que existia na região, e nem as estaduais não existiam. E terminei o curso em 1960 em Curitiba, né? E me casei aqui em Santa Catarina, né? E depois vim para Santa Catarina em 1962. Agora, essa escolha pela medicina foi algo de vocação que o senhor tinha lá de menino ou alguém na família, amigo, influenciou? Sabe, irmão, esse negócio de vocação é uma coisa muito discutível, né? Eu, até o segundo ano do curso científico, eu não pensava em fazer medicina. Inclusive, eu fui para Barbacena, porque eu queria entrar na aeronáutica. E fiz concurso para aeronáutica, fui aprovado na parte física, melhor na parte intelectual, no exame que fizemos, e tive uma pequena reprovação no exame oftalmológico, porque eu tenho um probleminha lá de daltonismo. Então, não fui aprovado, fui para Curitiba. Digo, bom, vou fazer medicina, porque meu pai era farmacêutico, a minha avó era parteira, então eu sempre vi no ambiente de medicina. E comecei a fazer o cursinho, comecei a estudar. 6 meses depois, a aeronáutica mandou me chamar, porque eles estavam constituindo um batalhão de reconhecimento de camuflagens que só os daltônicos parciais como eu que podem reconhecer. Então, fazendo um batalhão que era um batalhão de elite que já tinha nos Estados Unidos e no Brasil. Então, eles estavam vendo o pessoal que passou no exame e iam pegar esses indivíduos que tinham certo grau de daltonismo para constituir um batalhão. Mas nessa altura, agora eu não quero mais. Agora já estava ambientado, né? Claro. Mas então, questão de vocação pode ser ambiental. Na minha casa, sempre com meu pai na farmácia, com a minha avó, sempre em hospitais, pode ser que tivesse sido. Agora, a vocação, desde criança, as coisas não tive, não. E quando o senhor ingressou na faculdade, e foi difícil, porque o senhor mesmo lembra da dificuldade de conseguir passar no vestibular, foi muito difícil, né? Muito difícil. Lá no decorrer, em meio ao curso, alguma vez o senhor pensou, poxa, não é isso? Ou não, cada vez mais foi aplicado? Não, eu cada vez achei, eu sou apaixonado pela medicina. Sempre fui e continuo sendo. Eu nunca pensei em outra coisa. Gostava, estudava muito a parte de direito, porque eu trabalhei um tempo antes de entrar na faculdade de escritório de direito, gostava disso tudo. Mas a minha coisa, quando entrei, foi para valer. Eu nunca pensei em fazer outra coisa. Lá atrás, no ensino fundamental, a gente diz hoje ensino médio, quando apareciam aquelas disciplinas, por exemplo, de biologia, que tem a ver com a medicina. Tinha. O senhor já era dedicado ali? Sempre gostei de biologia. Sempre gostei de biologia. Não gostava de matemática. Eu me saía bem, mas eu não era fã de matemática. Eu gostava mais de ciências naturais, né? Principalmente de biologia. Tanto eu fui, depois de entrar na faculdade, nós fizemos um cursinho preparatório para vestibular, que não existia naquele tempo, e eu lecionei biologia durante 5 anos, até me formar, né? E lá na faculdade, doutor, é claro que no começo, em todos os cursos, prevalece a teoria, depois que vem a prática, né? Naquela época também era mais prática, mais teoria, demorou para entrar na prática? Não, o negócio era o seguinte, porque hoje em dia mudou o ensino. Sim. Você até a sexta fase, até o terceiro ano, você não tinha contato com doente. Você tinha as cadeiras básicas
Então, era anatomia, era fisiologia, era ética e moral, era histologia, parasitologia. Você não entrava em contato com o paciente. Você entrava em contato com o paciente e ia para o hospital só no 4º ano. Já bem adiantado. No 4º ano que você já tinha os conhecimentos básicos da medicina. Hoje em dia mudou. A pessoa entra na medicina e já vai para o hospital, que está errado. Está errado isso, essa reforma que houve de ensino. Eu sempre fui favorável. Tem que fazer muito bem as disciplinas básicas, para depois, então, entrar com uma certa tranquilidade. Como é que vai se formar um cirurgião se ele não tem um conhecimento sólido da anatomia? E a anatomia não é 2, 3 meses que vai resolver, como é hoje em dia nas faculdades. Aquele tempo era segunda, quarta e sexta, de manhã e de tarde. E semanalmente e muitas vezes noturnamente, em 2 anos. Era tempo integral, né? Claro, então mudou um pouquinho. Tem as coisas erradas que hoje em dia evoluíram, mas eu acho que aquele tempo ainda era melhor a formação. Dr. Lins, nesse comparativo, é preciso situar aqui o seu tempo, onde prevalecia lá a biblioteca, os livros, né? Aquela Barça, né, que se pesquisava. Hoje em dia, o advento da internet, da comunicação, né? Bom, isso aí é um problema sério. Hoje em dia ninguém mais lê. O estudante lê muito pouco livro, porque eles têm a internet, tem o Google, que é a Universidade Google, e eles ficam nisso. E você sabe, isso é atualidade, tem as suas vantagens, mas eu ainda sou daquele dos livros. O problema é o seguinte, é que até 1958, os livros todos não eram em português. Os livros vinham, a literatura de medicina era toda em francês, era em castelhano, compreende? Então, tinha mais dificuldades. Você não tinha internet, você não tinha Google, você não tinha, vamos dizer assim, as informações de agora. Questão na palma do celular. A tecnologia, não é celular, nada. Era aquele telefone ainda que você tinha que pôr, ficar esperando a ligação, que tinha uma telefonista na rua. Era diferente a coisa, era mais romântica. Mas eu acho que o pessoal estudava mais. Não pegava coisa tão mastigada, né? Eu acho que é. E aí, doutor, num comparativo aí nesse período de 50 anos, mudou muito, inclusive na ferramenta de auxílio ao profissional médico, não tem dúvida, né? Tem dúvida. Imagem, por exemplo, não tem dúvida. A medicina de hoje, ela está muito maquinizada. E com isso, um evento, você vê o desenvolvimento do raio-x, hoje em dia com ressonância magnética, com PET scan, com ultrassonografia, com vamos dizer assim, os procedimentos invasivos. Quer dizer, a radiologia desenvolveu muito. A medicina através dos próprios medicamentos, a fase dos transplantes, a fase dos marcadores biológicos. Houve uma evolução muito grande. Então, hoje em dia, a técnica melhorou. Só que o relacionamento médico-doente foi desaparecendo com o tempo. Aquele negócio do médico chegar e dialogar e ver a doença, não a doença, mas ver um todo, ver o que o paciente, não a doença, mas a pessoa que tem a doença. Por isso que nós sempre fundamos essa universidade aqui em Blumenau, a Faculdade de Medicina, que eu fui um dos fundadores, com a finalidade de formar o médico generalista. Essa foi a finalidade. Inclusive o Valmor, que você já conhece, Dr. Paulo Maier, isso foi em 1956, foi criado assim, para ver se poderia ser criado a Faculdade de Medicina. Houve muitos problemas de criação de novos cursos, até que foi em 1989 que foi fundado e foi reconhecida. Mas a intenção daqui era formar um médico generalista, que infelizmente não aconteceu. Doutor, porque se fala muito, e o Valmor gosta disso, Valmor, sim, né, Belso, a questão do médico humano. Sim. Antes do médico... Mas era isso que nós queríamos que fosse. E aí me vem em mente meu tempo de criança, onde minha avó se tratava com o médico, minha mãe se tratou com o mesmo médico. Sim, o médico de família. Então, essa é a medicina pura.
compreende? Mas, infelizmente, hoje em dia, você veja uma coisa, esse pessoal novo que se forma, vai ver quem é que vai fazer pediatria. Ninguém mais quer fazer pediatria. Quem é que vai fazer clinicamente? Ninguém mais quer fazer. Então, querem fazer o que é dermatologia, cirurgia plástica, coisas que talvez sejam bem mais rendosas, certo? Então, aí muda um pouquinho o caráter da medicina. Né? Bom, lá quando o senhor cursou medicina, sim, e depois vem, sim, aquela questão da, sim, especialidade. Sim, claro, o senhor fez, claro, algo em seguida? Escolheu? Sim, eu fiz direto. Eu fui um morador do Hospital Nossa Senhora das Graças em Curitiba, que fiz toda a minha formação lá dentro. Eu, a partir do 4º ano, eu morava dentro do hospital. Eu morava dentro do hospital, praticamente do lado da enfermaria. Então, eu vivia diuturnamente lá dentro, com professores que foram, talvez, assim, nomes reconhecidos no Brasil inteiro, tipo, o nome deles, o professor Giocondo Villanova Artigas, doutor Lisandro Santos Lima. Quer dizer, a gente viveu muito dentro do hospital, porque naquele tempo não existia residência médica, não tinha. Tinha cursos, que eu, quando saí de lá de Curitiba, fui para São Paulo, fui lá na Maternal Leonor de Barros para fazer cursos de especialização. Aí fui fazer o título de especialista em Belo Horizonte, que tinha que fazer, né? E foram acumulando. Então, você não tinha, assim, no Brasil eram poucas cidades que tinham residência médica, porque o ensino, eles punham o médico pronto para trabalhar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles têm que fazer, depois do curso, uma... Né? E quando o senhor foi para o mercado, para o trabalho, sim, né? Estava já bem adaptado, pronto? Sim. Eu fui trabalhar no interior, que eu sempre achei que a medicina do interior era a melhor medicina que pode se fazer. Eu fui trabalhar no interior. Saí de Curitiba, fui trabalhar em Rio dos Cedros, aqui, perto de Timbó, Rio dos Cedros. Eu e mais um outro colega. E fazendo medicina geral. E para você fazer medicina geral no interior, você tem que estudar muito. Porque assim, nas horas de folga, você tem que correr para os teus livros para ver o que é que pode fazer para resolver o problema. Mas é uma grande universidade do interior. Quando é bem, vamos dizer assim, vista sob o ponto de vista médico e não de dinheiro. E aí entra aquilo que o senhor acabou de dizer do médico humano, porque tem um contato, sim, claro, com aquela família simples, que conserva a tradição. Claro. E nessa luta fizemos um hospital, fizemos uma medicina geral. Chegou a um certo ponto que os acadêmicos de medicina de Florianópolis iam fazer estágio lá. Hoje em dia são nomes de projeção na medicina, passavam as férias no interior, fazendo aquela medicina que era boa de fazer, né? E aí, em 69, eu vinha para o Blumenau. Vinha para o Blumenau, convite do Dr. Érico Niemeyer, que está falecido, vim dirigir a maternidade de Elsbeth Keller, aqui, hoje em dia que tem um ocionato lá em cima, em 69. E aí, em 72, eu fui para o Hospital Santa Isabel. E continuo no Hospital Santa Isabel até hoje. Desde 72. Aí o senhor deixou de ser, quando veio para Aí eu deixei de fazer, geral. Eu vim para cá, eu deixei a clínica médica, vim fazer ginecologia e obstetrícia, né? Fazer a parte toda de maternidade, aquela coisa que agora, 5 anos atrás, não faço mais. Mas vim fazer ginecologia, mas sempre vendo o doente no conjunto. A gente sempre fez clínica médica, certo? Não é visando só a especialidade, você tem que ver o conjunto. Eu continuo fazendo isso ainda, embora faça mais a parte de mastologia, de ginecologia, mas eu ainda tenho meus pacientes que tratam das suas artroses, do seu diabetes, que eles querem tratar com a gente ainda. E nós fazemos uma medicina desse tipo. Doutor, vamos fazer um breve intervalo e a gente volta em seguida para continuar essa conversa? Luiz Carlos Lins, médico ginecologista, mastologista, é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo e logo, logo estaremos de volta. Até já. Pedale com segurança, como criança vá pedalar. Pedale sempre alerta, vá de bicicleta a todo lugar. Pedale sempre na mão, com a campainha chame atenção. Pedale sempre comigo, que o meu amigo é um fanfarrão. Use equipamentos de segurança e ande no sentido do trânsito. Então, ciclista legal é ciclista consciente. É bicicleta, mas comigo você vem junto.
Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. O meu entrevistado hoje é o Dr. Luiz Carlos Lins. Ele está em Blumenau desde 1969 e aí o senhor se especializou na parte de ginecologia, Sim, né? sim. Ou se dedicou a essa parte? Dediquei mais. Então, nesse período, doutor, imagino quantas crianças vieram ao mundo pelas suas mãos, né? A parte da obstetrícia que eu deixei de fazer há algum tempo, mas deve ter mais ou menos 3.500 nascimentos. Mais ou menos O isso. senhor não se deu cuidado de anotar? Eu tenho tudo anotado nos meus livros lá em casa, tem tudo anotado isso. Poxa. Ainda o dia que nasceram, mãe e pai, eu tenho. A maioria das coisas, porque na enchente de 83, que eu tinha esse dia, eu morava na Alameda Rio Branco, eu perdi muita coisa. E nessa altura foram alguns livros da minha vida também, que não deu para recuperar. Que bacana. E qual é o sentimento? O sentimento da vida é indescritível, imagino. O senhor consegue descrever a vida que chega? Pois é, agora você veja uma coisa, mudou muito a obstetrícia. Depois que apareceu a tecnologia, a ultrassonografia e os demais exames, a parte romântica, a parte somântica, da medicina começou a desaparecer. Porque hoje em dia faz os exames, 10ª semana, 12ª, já sabe que vai nascer um menino, já sabe que vai nascer uma menina, então já fica preparado. Naquele nosso tempo não tinha isso. Não tem mais a curiosidade. Não. A gente diz assim, como é que vai nascer? O que o senhor acha? Bom, eu acho... Olha aqui, marca lá, vai nascer uma menina. Escrevia no papel menino. Aí se nascia menina, eu acertei. E se nascia menino, olha aqui, você está errado, eu disse que era menino. Mas era só na hora que nascia que se podia haver sexo. Certo? Porque você dispunha de muito pouco recurso. Eu imagino a mãe, o casal fazendo enxoval para a criança. Claro, e não sabia a cor. Não mandava fazer branco ou amarelo. Sempre foi assim. Mas de vez em quando saíam uns meninos de cor-de-rosa e umas meninas de azul também, mas isso era comum. Mas isso aí é uma coisa que foi passageira, muito romântica. A obstetrícia é uma coisa muito interessante. E uma diferença, e os tempos foram mudando, que lá no começo eram famílias com mais filhos, né? Sim, como foi. Hoje é programado. E também os tipos de nascimento eram diferentes. O nosso tempo, assim, do Elisiário, do Carlos Gofferger, essa turma, o nosso índice de parto normal chegava a 90%. 85%, 90%. Hoje em dia inverteu. Hoje em dia 85%, 90% nascem de cesariana e não nascem de parto normal. E por que essa preferência pela cesariana? Tem uma série de coisas. Às vezes por questão da mãe, de não querer ter parto, por causa, vamos dizer, do sofrimento, e o médico também. O médico também, hoje em dia, tem a mulher engravidou ontem, já marca o dia da cesariana para nascer. Isso é absurdo, mas existe. Mas a recuperação no parto normal não é muito mais rápida, tranquilo? Eu acho, continuo achando, tem os seus problemas, mas eu acho que ainda é a natureza. Os meus filhos nasceram todos de parto normal. Pelo menos parto natural, né? O senhor e alguns especialistas defendem até hoje. Sim. Sim. Que seja assim. Mas mudou, eu não faço mais obstetrícia. Hoje em dia, para ser bom obstetra, tem que ter um bom relacionamento social, tem que ter uma ultrassonografia e saber fazer cesariana. No nosso tempo, nós passávamos noite inteira numa sala de parto acompanhando uma evolução de um parto. Pois é, nesse acompanhamento, o senhor cuidava, fazia o pré-natal e o pós? Tudo pré-natal e acompanhamento do parto, desde que entrava em trabalho de parto. Mas depois da criança, aquele trabalho? Não, aí já entrava o pediatra, né? O neonatologista. Porque na época tinham poucos médicos no interior. Mas aqui já entrava o pediatra. Era diferente. Bom, e a parte, essa outra parte aqui, a mastologia, o senhor então... Mastologia é uma coisa que eu sempre gostei. Não, aqui da mastologia, nós fomos um dos primeiros mastologistas aqui na região. Há mais de 20 anos nós fazemos mastologia. Então recente é a exclusividade nessa área. Mas nós fazemos mais de 20 anos. Só nisso, 5 anos? Não, eu não faço só mastologia, eu faço também a clínica, mas há mais de 20 anos. E cada vez procurando melhorar o atendimento, sempre procurando os recursos de um diagnóstico precoce, de uma, não prevenção, mas um diagnóstico precoce que é muito importante, né? Dr. Luiz Carlos Lins, olha só que situação, o senhor lidou por muito tempo, né, ajudando
colocar vidas no mundo, a alegria da mãe, do pai. Sim. E daqui a pouco o senhor está no seu consultório, observa, faz o diagnóstico, por vezes a tristeza de uma doença, por vezes até fatal, né? Sim. Olha que Isso são os percalços da medicina. Isso faz parte da nossa vida. Que bom se tudo fosse flores, se tudo fosse cinza, né? O que seria do marrom, não é verdade? Nessa hora o senhor deve ser um pouco psicológico. Isso leva muito para a também, gente, claro, tem que ser, tem que ter. Afinal de contas, nós não somos só corpo, nós temos mente, né? Nós temos o nosso lado psicológico, que hoje em dia é talvez mais importante que a doença do corpo. Naquela parte que o senhor falou lá no primeiro bloco, de ser um médico humano, familiar, próximo, Sim. aquela conversa, porque eu já li, e o senhor pode comprovar ou não, que por vezes a doença está e que por vezes uma boa conversa ajuda a curar. Você sabe que tem um médico antigo chamado William Rosler, ele diz o seguinte, que se você conversar bem com o paciente, com o cliente, e fazer um exame físico bem feito, você tem 70% do diagnóstico, sem auxílio de máquina. Claro, hoje em dia, se você vai, ela tem uma coisa, você vai fazer, tem uma dor aqui, você manda fazer um raio-x de pulmão, você não quer, porque se você não faz essas coisas e acontece alguma coisa, você sabe que o médico está sendo olhado pelos advogados, principalmente, para ver erro médico, uma coisa, então, é negligência, isso existe. Então, o médico tem que se cercar de uma série de artifícios, de coisas, para você poder livrar também, não é? Mas eu digo aquela doença que a gente diz que é uma doença da mente, que está no imaginário da pessoa. Claro que existe. Os fatores emocionais têm um papel preponderante na somatização. Como tem? Você vê fatos, por exemplo, que ocorrem em pessoas sadias quando tem uma perda muito grande, ou perda familiar, de um filho, de mulher, uma coisa qualquer, aquilo parece que é uma gasolina no corpo que pega fogo e aparece a neoplasia, principalmente em câncer. Principalmente em câncer. Então quer dizer que uma grande tristeza, o reflexo pode ser uma grande doença. Claro. Por isso que o médico, ele tem que tratar não só do corpo, mas tem que tratar também da mente, né? Porque senão tem que juntar as duas coisas. Daí aquela conversa olho no olho. Claro, precisa. Por isso que eu sou contra esses ambulatórios, desses médicos recém-formados, atender 20, 30 doenças em uma hora. Não pode fazer isso, isso é um absurdo. Absurdo. Como é que você vai dialogar em 4 minutos? Então tem um tal de computador na frente, que ele chega aqui na frente, o que é que você tem? Então, faça esse exame e acabou, vai embora. Isso não é medicina. Me desculpa, mas não é essa medicina que nós vivemos. Que nós vivíamos agora. Né? Doutor, vamos falar dessa questão que o senhor lida, né? E toda doença, se tratada, diagnosticada precocemente, é isso? Ela tem uma grande possibilidade de ser tratada e cura. Claro. Você vê essas doenças neoplásicas, hoje em dia, essa epidemia, vamos dizer, que tem de câncer de mama, se você faz um diagnóstico precoce, vê direitinho, tem um diagnóstico preciso, de uma forma inicial, tem cura até 90%, 100%. Claro que se você não faz uma coisa com diagnóstico precoce, quando vem uma forma adiantada, não tem jeito. Mas existe sim. Hoje em dia desenvolveu muito a parte de imagem, mamografia, a ressonância, o exame clínico ainda é soberano, mas isso nos ajuda muito a diagnosticar. Né? Tem idade? Idade? Para aparecer um câncer de mama, por exemplo? Tem fatores de idade, que é uma faixa que mais predispõe depois dos 50 anos em diante. Mas hoje em dia nós já estamos tendo uma faixa bem menor. Hoje em dia eu tenho o caso de pessoas com 28 anos, 27 anos. Mas não é próprio da faixa etária. Essa própria parte da faixa etária predomina mais câncer de colo uterino, principalmente no norte do Brasil. Por que predomina mais no sul do Brasil a mama? É por causa até do meio de vida. As doenças sexualmente transmissíveis, o famoso, hoje em dia, o HPV, para doenças ginecológicas. E mama parece que tem um certo fator com nível social. O nível, quanto mais alto, é maior, mais predisponente.
Tem fatores genéticos? Existe fator genético. Tem, por exemplo, o uso da pílula cedo demais? Tem pessoa, tudo que é fora do normal pode fazer mal. Claro, uma pessoa que usa hormônio desde os 10, 12 anos, é predisposição que não pode usar, que vai ter no futuro, vamos dizer assim, alterações neoplásicas decorrentes do uso inadequado, compreende? Então, existe uma série de fatores. Qual é a média de mulheres que o senhor atende e opera, por exemplo, por mês? Atualmente, É. bom, que a gente diagnostica dá em base de 7 a 8 por mês. E deve dar umas 4, 5 cirurgias por mês. De mama, de câncer, fora as outras entidades que tem que não são malignas, né? Nem todos Nem são malignos, né? claro. Então tem que ter a educação do povo. Então o pessoal dos postos tem que esclarecer, quando sente tal coisa, procurar um recurso. Tudo é educação. Porque câncer é multidisciplinar, não é um só que é o dono da verdade, né? Tem que ter a imprensa, tem que ter a professora, tem que ter o do postinho, tem tudo isso. Tem que ter o padre, ou o pastor, que ele escolhe, se omite, mas teria que fazer, né? Claro, porque a questão espiritual Eu ajuda no bem-estar. Né? Claro, claro. Doutor, esse assunto demanda muito mais tempo, né? Mas o senhor já passou dos 80, né? Não, Está chegando lá? não, ainda falta um tempinho. Não, ainda falta um pouco. Mas de médico já passou do meio Não, eu século, tenho né? 54 anos de formado. Eu me formei com 21. E tenho 50, eu me formei em 60, tenho agora esse ano 54 anos. Já fiz bodas de ouro, Então, tanto de casamento como de profissão. filhos que seguiram Tenho, seus não passos. nenhum for medicina. Não. Eu não tenho meus filhos, não. Eu tenho 2 filhos, homens e uma mulher. Um faz fisioterapia, a minha filha é professora e o meu outro filho se dedica à parte de informática. Não sei, talvez eu dei mau exemplo. Não sei, mas eu não deixei descendente nenhum de medicina. Quando eles eram crianças, eu dei mau exemplo, porque eu capei eles muitas coisas, né? Bom, hoje vamos viajar. Não, o pai não pode ir, que está com doente aqui. Então, aquilo foi criando um ambiente que talvez foi isto que eles não quiseram Doutor, fazer. além dessa profissão que o senhor abraçou e é apaixonado por ela, sou. né? O senhor, quando era mais jovem, foi jogador de futebol. Claro, aí é uma parte já fora, né? Sim, claro, isso aí nós, desde aquele tempo, o futebol ainda era um esporte que Mas se jogou fazia- em clube profissional? Joguei profissional. Joguei no Atlético Paranaense, em Curitiba. Fomos campeões do centenário pelo Botafogo da 2ª Divisão do Paraná, que ainda é meu clube no Rio de Janeiro. Eu sou botafoguense, né? E nós jogamos futebol há muito tempo, até 1963, 64. E a música, doutor? A música é uma beleza, a música, né? A música, eu gosto muito da música. E nós aqui em Blumenau, nós tocávamos assim, nós tínhamos um grupo, principalmente de médicos, que nós fizemos um conjunto chamado Aires Buenos. Então, era o Dr. Juarez Nogara, era o Dr. Luiz Melo, né, eu, a doutora Clarice. Então, fizemos um conjunto, a esposa do Dr. Juarez era Kruner. Fizemos e começamos a tocar em várias partes, nas festas, no Carlos Gomes, e no shopping, cervejaria, quando fazia aniversário de um. E foi fazendo. Depois mudou um pouquinho, trocamos de nome. Aí passou para ser Curtindo a Vida. Aí entrou um psiquiatra que tocava saxofone, um outro violão. Mas o tempo vai passando e vai começando a aparecer doença e encargos familiares, tal e coisa, e nós estamos agora em recesso. Fazem 6 meses que não tocamos nada. Mas de vez em quando o senhor pega uma portinha em casa? Sim, claro, mas aquele ambiente musical faz uns 6 meses que está parado. Né? Bom, o senhor também faz parte da Academia Catarinense de Medicina, sim. Foi delegado do CRM, né? Entre outras atribuições. Sim. Eu nunca tive cargo político nenhum. Embora tivesse algumas pessoas, como nós conversamos agora, desses nossos ex-prefeitos aqui, já tinham nos oferecido várias vezes, mas eu nunca aceitei. Eu nunca exerci cargo político nenhum. Eu achava que política e medicina não combinam, né? Mas assim, junto com a medicina, a gente foi delegado do Conselho Regional de Medicina em Blumenau, fizemos parte da fundação da Unimed de Blumenau, fomos fundadores da Regional Oswaldo Cruz de Indaial, fomos presidente da Associação Catarinense de Medicina de Blumenau.
A gente tem uma porção de cargos. E hoje em dia, o cargo que eu tenho, eu faço parte do CACIG, que é o Conselho de Administração da Unimed, e eu sou do Conselho de Administração da Unicred. E fora isso, só medicina. Firme nela. Graças a Deus. Doutor, quero te agradecer pela gentileza de nos atender e contar um pouco dessa sua bela história, que é essa apaixonante dedicação à medicina. Estamos à disposição de vocês, a hora que precisarem, estamos aqui. Luiz Carlos Lins, médico, ginecologista, mastologista, foi o nosso entrevistado no programa Nossa Gente, hoje aqui pela TVL. Te convido para seguir acompanhando a programação e em outra oportunidade nós vamos trazer um outro entrevistado, uma outra personalidade para também aqui contar a sua história. A todos, um grande abraço e até a próxima.